Boa noite, seja bem-vindo a esta edição do programa Política no Feminino, aqui no canal de notícias da Televisão Pública de Angola e também no canal 1. Você claramente que é nosso telespectador já sabe que o nosso painel é composto por senhoras, porque vamos falar sobre política, mas política no feminino. Passo a cumprimentar as nossas convidadas. Gisela Duro é politóloga, nossa convidada residente. Boa noite, como está? Boa noite, muito obrigada. Boa noite aos colegas do painel e aos telespectadores em casa. Está connosco também Maria Bunlenvo, que é politóloga. Seja bem-vinda novamente, como está? Boa noite, líder. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Canguinho. Boa noite. Bem, e já agora que começa aí, passo também a cumprimentar Canguim Bananás, nossa convidada residente, escritora. Seja bem-vinda, como está? Bem, muito obrigada. Boa noite para si também, Elda Bolei. Boa noite aqui às queridas colegas. Naturalmente também boa noite a todos os angolanos e angolanas, os nossos e nossas irmãs na diáspora. Bem-aja e nós estamos juntos. Bem, vamos começar o nosso programa e hoje o primeiro tema selecionado tem a ver com um bebê. Um bebê que num hospital materno-infantil, segundo denúncias, foi vítima de maus tratos, isso no hospital materno-infantil Azancó de Menezes, depois de alguns enfermeiros terem colocado uma ligadura na boca deste bebê para conter melhor o choro, segundo denúncias tornada pública. O caso gerou forte indignação social e levou a direção da unidade hospitalar a apresentar um pedido formal de desculpas à família e à sociedade, garantindo assim a abertura imediata de um inquérito interno e a responsabilização dos profissionais envolvidos. Canguim Bananás, eu vou começar por si. Nós olhamos aqui para uma situação que revela a insensibilidade, a falta de profissionalismo, olhando especificamente para aquele corpo médico que fez um juramento e que precisa prestar um serviço com humanismo à população. Que avaliação é que faz aqui, do ponto de vista psicológico, para pessoas que acreditam ser normal conter o choro de um bebê com uma ligadura, qualquer que seja o objeto? Pensamos nós, Ilabolei, ser médico é uma vocação, porque eles fazem também juramento de Hipócrates. E perante essa situação que já está nas redes sociais e não só, nós também acompanhamos através da nossa televisão pública de Angola, gostava de dizer o seguinte: do ponto de vista psicológico, a criança chora se tem alguma dor, a criança chora se tem fome, a criança chora, naturalmente agora hoje até temos essa graciosidade de termos as fraldas descartáveis, alguma inquietação, alguma patologia faz com que a criança leva a criança a chorar. O que é normal. O que é normal. E já há muito, os mais velhos também já diziam que chorar faz bem, porque dá assim uma força do ponto de vista da respiração. Eu penso que independentemente, naquela altura os mais velhos não estavam formados na área da medicina, mas diz a criança faz bem chorar para não termos que estar constantemente a ninar. Bem, primeira medida, pensamos nós que essa equipe médica e naturalmente, e quando se trata de uma criança, naturalmente ali um pediatra ou uma pediatra, deve ser logo suspenso. E eu falo de mim para mim e pergunto, mas será que as pessoas que lá estão no berçário, podemos assim dizer, não têm sentimento, independentemente de não ser pai ou mãe, deve ter um sobrinho, uma sobrinha. Agora, o que é estranho, essa agressividade, esse desvio do comportamento, essa delinquência, posso assim tratar, que vão pegar num adesivo, né? Aquilo. Um adesivo para fazer com que a criança não chore. Não. E penso que logo de imediato a senhora, naturalmente a senhora ministra, com a sensibilidade que tem que suspender, naturalmente, e essas pessoas estão em contas com a justiça, porque isto aqui é violência sem medida. Nós não temos uma fita métrica para medir o comprimento e a largura da dimensão desta grande violência, crime contra uma criança. A criança é inocente, a criança não tem como se defender e até
podemos aqui afirmar que podia morrer sufocada a criança, não é? Sem respirar, com a ligadura ou com o adesivo. Então pensamos nós que é um ato, digamos assim, bárbaro e há que se tomar a peito, e as instituições, tá? O Ministério da Família, todas as instituições a quem de direito devem sim estar também a par dessa situação, e temos que tomar medidas e chamar a atenção os demais profissionais também, que não é dessa forma que nós vamos tratar um recém-nascido. E quando fala dessa chamada de atenção, Gisela Dura, diretora em exercício daquele hospital, considerou claramente este caso como bárbaro e olhou para aquela situação de forma muito lamentável, expressando o pedido de desculpas para a sociedade em geral. Isso revela uma fragilidade na formação dos profissionais quanto a cuidados especiais a menores? Com certeza, Hilda, revela assim essa fragilidade, porque nós já vimos de depoimentos de casos de violências obstétricas e nesse caso específico pediátrica. É um caso que veio a público porque houve provas, ali a testemunha, e houve provas. E quantos casos desses não vêm a público? Acontecem e não são revelados. Não são revelados. Há quanto tempo tem acontecido? E eu falo mesmo do período da gênese, que é o nascimento da criança. Há muitas mães que são vítimas de violência obstétrica nos nossos hospitais e, obviamente, nós estamos inseridos no seio da sociedade e vamos ouvindo relatos, mas em poucos casos são filmados. E ainda bem que veio a público e ainda bem que esse foi o posicionamento. Obviamente foi suspenso, mas há que ter o acompanhamento, e essas pessoas, além de cometerem o ato contra a profissão que praticam, é um ato contra um ser humano. Isso é crime. Contra a vida. Sim, e eu não sou das leis, mas dependendo da tipologia de crimes, é uma tentativa de homicídio, seja ele culposo ou já intencional, porque fala-se de colocar adesivo na chupeta, desculpa, se até o beber, eu falava nos bastidores, até a pessoa quando bebe água com a maior velocidade tem dificuldade de respirar. Então uma criança que o sistema respiratório, um bebê, que o sistema respiratório não está completo, ou seja, o bebê é tão dependente... Tratando-se mais de um enfermeiro que conhece. De um enfermeiro que conhece. Então está na classe de tentativa de homicídio, com certeza. Além dessa penalização, da suspensão e das medidas cabíveis a nível da profissão de ser enfermeiro, há que se ter o pendor legal. Esses indivíduos têm de pagar pelo que fizeram. Agora, algo importante de realçar é que cada vez mais esses casos serem expostos desincentiva. Porque é o que estávamos a falar no princípio da minha abordagem, quando eu dizia quantos casos desses acontecem e não vêm a público porque não tinha uma câmara, porque não tinha testemunhas. E outro aspecto importante nesse caso é que toda a equipa vai de baixa, toda vai ser suspensa. Ali estamos a entrar na fase que passarão a fiscalizar-se, porque somos uma equipa de trabalho. Desses indivíduos, nenhum deles teve a sensatez, percebeu que tem uma criança com um adesivo colado à chupeta. Estamos a falar de uma equipa de trabalho, não estamos a falar de um único enfermeiro, de um único profissional. Aqui, Gisela, vê a necessidade também de uma reestruturação a nível da estrutura organizacional? Sim, porque é um ato de cumplicidade. Então, e a doutora Canguimbo falou há pouco do juramento que faz. Então, eu sou leiga na matéria, mas obviamente que é algo inimaginável colocar um adesivo numa chupeta da criança. Ninguém faz isso em casa. Por isso é que a diretora o tipificou como bárbaro, e é exatamente bárbaro. Então, se temos profissionais da saúde a cometerem atos bárbaros, é necessário reestruturar-se. E esses atos bárbaros que já vêm sido denunciados, mas por falta de provas, obviamente, na dúvida o réu é inocente. Mas agora estamos a falar de um caso
que foi exposto. Então, há que se fazer o inquérito não apenas da equipe médica, mas do próprio sistema de saúde. Como é que estão? Porque, como eu disse, as denúncias de violência obstétrica e pediátrica são recorrentes. É ir para o mercado, para um café, para a faculdade, para os serviços, testemunhos de mulheres a relatarem como é que é o parto ou como é que os seus filhos são cuidados nas instituições pediátricas. Então, é algo que já está no sistema, é algo estrutural e há que se reestruturar não apenas a maternidade em questão, mas o próprio sistema de saúde na vertente materno-infantil. O que é que está a se passar? E esses profissionais, a partir do momento, e estamos a falar num país com uma sensibilidade social, que muitos se reclamam de desemprego, e isso macula Aqui a de pergunta todas de as que formas. garantias é que as famílias têm em relação aos pequenos? Em relação aos pequenos, e é por isso é que a doutora fez questão do pedido de desculpa e reafirmar a confiança das famílias, mas é o que nós estamos a dizer. Nós já ouvimos relatos, o que aconteceu hoje, nesse caso específico, é que veio a público, mas há mães, há crianças que pedem socorro, que são maltratadas num lugar que é num lugar de cuidado, num lugar que é num lugar especializado. E outra questão, faço aqui um paralelismo com os cuidados que nós temos enquanto leigos, principalmente por questões culturais. Às vezes pegamos a criança de uma maneira, massageamos de outra, porque por uma questão de costume, e não é correto. E esses profissionais são esses, é cabível a esses nos darem toda a didática possível, mas são esses profissionais que estão a cometer tentativa de homicídio. Onde é que vamos parar? Doutora Bunlev, fala-se aqui também de um inquérito, mas a pergunta que lhe faço é sobre políticas públicas que devem ser reforçadas para a proteção de crianças vulneráveis, principalmente esses casos onde uma criança, porque disse muito bem a diretora interina do hospital, em exercício do Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes, que sofre de uma síndrome. Portanto, é normal que ela chore, é normal que ela reaja por uma ou outra situação. Mas aconteceu e é uma situação lamentável. Há bem pouco tempo a Gisela disse bem e em bom tom que eles são profissionais e entendem melhor da matéria que qualquer um. Tendo em conta, sendo uma maternidade e um recém-nascido, provavelmente, que se encontrava nessa localidade, é triste e lamentável ver esse ato. Isso são comportamentos que nós, às vezes, adquirimos ou que temos ao longo da nossa vida e transportamos nas instituições. Nós não podemos, e há vários relatos, reclamações da população. Muitas das vezes a população não quer chegar nas instituições estatais em detrimento o maltrato que recebem. Há violências, às vezes, psicológica no atendimento, o modo de abordagem. Tem sérios problemas. Nós temos dito aqui que, na verdade, o Presidente da República trabalhou em construir várias instituições, já falamos, mas temos problemas de quadros, temos problemas de profissionais. E, para mim, essas pessoas merecem lhes ser retirada a licença profissional, porque o diploma não, mas a licença profissional, a cédula de ordem de médico ou de enfermeiro pode lhes ser retida porque não prestaram bom serviço. É necessário que retomam ou voltam a tomar uma nova almofada de formação. Aqui já estamos a falar a nível da formação profissional e não só da educação. E quando alguém estende mal, uma pessoa que tem com síndrome de Down, já vem com uma especialidade, requer cuidados, requer tudo, enfim, eles são os melhores que devem passar a nós, que somos leigos na matéria de saúde, e dizer que a criança deve ser tratada. Muito pelo contrário. Eles estão ali e juraram para que possam prestar bom serviço a qualquer cidadão. Quer dizer, a criança ou o bebê vem ao mundo e depara-se com pessoas, maltratos, e que falou bem pouco a doutora Kang, violência contra um neobebê, quer dizer, um neonatal, quer dizer, mal veio ao mundo, depara-se com pessoas que não têm coração, não têm, são desumanas. Aqui também, este caso revela a falha individual, não é? Isso, além de individual,
acredito eu que tem sido recorrente em alguns grupos, não digamos que sejam todos, mas hoje, provavelmente que já tenha acontecido. Então há uma fragilidade do sistema de saúde. Há uma fragilidade. Muito Há aqui grande. uma questão, doutora Maria, vai-me desculpar, é a questão da supervisão, não é verdade? Porque em cada área, pensamos que a área da pediatria é uma das áreas mais sensíveis, naturalmente, e tem que estar ali o supervisor constantemente e pensamos nós fazer o seu relatório. Claro. Agora eu pergunto, onde é que estava o senhor supervisor, a senhora supervisora? E nós temos que Não sei, saber... aí qualquer coisa que não está bem, quer dizer, as crianças ficam ali à deriva também, percebe? Doutora Canguim, e outra coisa, temos que ver a que horas é que o bebê esteve a chorar. Normalmente, se vais aos hospitais a partir das 23 horas, minha querida, se fores grave, podes perder até a vida. Porque todos os enfermeiros e médicos arranjam um pequeno campo para passar a noite. Vai dormir. Mas Fica passar a ali noite um tem sempre atender. alguém a substituir também. Porque Não, mas eles adormecem mesmo, porque eles descansam. Quando você faz noite, você fez um juramento, falou bem de Hipócrates. O juramento é para permanecer de pé. É para estar ali como vigilante. O supervisor, sim, é responsável para supervisionar. Não podemos dizer que mesmo que for seu filho, nós temos que estar cego quando se trata da profissão. Aqui, na verdade, há uma grande falha no sistema de saúde em Angola. Isso precisa se rever mesmo, porque nós, enquanto não revermos o sistema, enquanto não tivermos a prestar um atendimento à população, teremos frequentemente pessoas a passar por essas questões. E somos todos nós. Não é caso isolado, há vários. Por isso é que quando a Aida falou sobre a falha individual, quando já torna-se estrutural como esses casos, aqui não podemos admitir uma falha individual, porque uma falha individual, o caso nem ganharia essa proporção. Faço agora uma releitura, seria uma enfermeira cometeu tal ato, um outro enfermeiro viu, tirou, denunciou a unidade e nós iríamos saber, aí se calhar... já estrutural. Ali não foi isso. Tanto é que a equipe toda está suspensa. Então, e outra coisa, aqui nem podemos entrar no termo negligência. Por isso é que eu estou a dizer, isso é uma tentativa de homicídio, porque negligência é o que é? Seria deixar o bebê chorar até convalescer. Isso é negligência. Agora, quando o bebê está a chorar, na tentativa de acalmá-lo, e aqui esse acalmá-lo é para não dizer outra coisa, por isso coloco mesmo entre aspas, colocar um adesivo na chupeta, um ser racional, não somos nós, uma criança de 7 anos sabe que ela não pode tapar a boca, mesmo sabendo que há 2 vias de respiração, que é pelo nariz e pela boca, mas torna-se difícil os órgãos da criança, e eu nem estou a falar nesse caso que é um bebê, que é um neonatal, eu estou a falar, e tem esse outro fator, que é um bebê com alguma especialidade. Eu estou a falar de uma criança de 7 anos que ainda tem dificuldade de como respirar com a boca. E já para terminar, Gisela, eu o que gostava, só se me das permite, autoridades? em função do que a doutora Maria acabou de frisar, é a questão também da pessoa que se propõe essa formação tão sensível que tem a ver com o ser humano, tem a ver com aquilo que nós também recebemos logo na infância, percebe? Sim, pessoas recalcadas e vão para a profissão, porque a doutora fulana, eu quero exibir uma bata, quero ir o totoscópio e outras coisas. Não, está mal. Vão Pessoas, presas. sim, tem que ir presa, Tem que ir porque presa, é prisão. a profissão, porque a doação de afeto e carinho, eu tenho estado a falar e digo isso durante 365 dias. Eu não saio da família porque não vale a pena fingimento de muito polimento. Quem tem doa, e nós vimos nas relações, digamos assim, humanas, de família, no trabalho, na sociedade, com o vizinho. Mas quem são essas pessoas? Então é preciso uma avaliação também, talvez até do ponto de vista psiquiátrico, mas batem mesmo bem, têm mesmo a sua... Estão em pleno uso das suas faculdades mentais a tratar de uma criança? Não, aí um desvio de comportamento total. Agora, São das gente... autoridades, o que esperamos é o encaminhamento, tem a parte
técnico profissional, que é a sanção que vão receber enquanto profissionais da saúde, e tem o outro lado que eu já referi. Isso pode incorrer numa tentativa de homicídio. E suspenso também, as suas sim, claramente aguardar outros acontecimentos em torno deste saber caso. se estudaram mesmo medicina ou não. Vamos passar agora para o segundo tema desta noite, e o segundo tema remete-nos aos pronunciamentos do Presidente da República em relação à melhoria do acesso à escola, ensino e, claramente, condições a nível da educação para todas as crianças do país. Ou seja, o Presidente João Lourenço deseja melhoria no ensino e acesso à escola para todas as crianças. O chefe de Estado reafirmou nesta segunda-feira, durante a cerimónia de empossamento da nova Ministra da Educação, Érica de Carvalho Aires, que quer melhorias no ensino e acesso à escola e à educação para todas as crianças. Recordar aqui que a nova Ministra tem como foco melhorar a qualidade de ensino, promover o diálogo com os sindicatos e aumentar o acesso ao ensino primário. Vamos então começar todas as informações que claramente remetem-nos a esse segundo tema. Maria Bonlevo, começo por si. A nova Ministra já aponta aí alguns elementos essenciais para este mandato, mas eu gostava de saber em relação a si, Maria, como será de forma concreta e que plano considera ser viável para melhoria de ensino, de educação a nível do país? Muito obrigada, Bolei. Em primeiro lugar, dizer que já falámos várias vezes neste painel sobre a questão do ensino, principalmente quando houve as inscrições do ensino médio, porque o ensino médio são crianças e adolescentes que vão para algumas instituições e às vezes acabam ficando fora. É de parabenizar a iniciativa e vê-se que o chefe de Estado está preocupado com a questão do ensino. E percebe que há alguma fragilidade. Há uma fragilidade muito grande e eu posso até afirmar que, na verdade, a educação é uma base estrutural de qualquer sociedade. E nós temos, para termos uma qualidade de ensino, para já, o plano é bem-vindo e dizer também que quem ela substituiu não quer dizer que não fez nada, fez algo, mas esperamos que haja continuidade. Já falamos aqui da questão anterior, tem a ver com a formação. Quando nós investirmos bem na educação, investirmos melhor na formação do homem dentro do nosso país, teremos qualidade qualificativa. O processo anterior, o tema anterior, deve-se na formação do homem. Falou-se de fiscalização, essas coisas todas, porque nós temos que ter quadros formados nessas áreas. E aqui dizer que o ensino enfrenta dificuldades em Angola. A ministra vai encontrar, na verdade, uma barreira, porque nós temos aqui o orçamento de 33,2, que é o Orçamento Geral do Estado, onde nós temos que ver, deve sair o BIP para a educação, embora que o setor da educação pode vir receber aí 200,4 milhões de kwanza para o setor da educação. Angola investe muito pouco na educação, vou ser sincero. Muito pouco e muito baixa a média africana, especialmente naquilo que é a cota que tem a ver com de 4% a 6%. Nós temos aí 2,5% do BIP. Então, do BIP é necessário, do PIB que nós temos que ter, que é o normal, é de 4 a 6. E em detrimento, alguns países que menos potencial têm, que é a Namíbia. A Namíbia, ela investe 9%, Botsuana 7% e África do Sul 6%. Quer dizer que o investimento em valor do bem per capita que temos, é necessário que se invista. Eu fico feliz quando o Presidente da República disse que se houver dificuldade que recorra, talvez possa abrir uma outra forma, tal como está acontecendo com os administradores, né? Haver uma pequena verba para poder alavancar. Porque se nós pretendemos alcançar os objetivos, e eu volto aqui a reiterar, porque quando nós não tivermos bom investimento no setor da educação, nós teremos muita criança fora da educação do ensino e teremos crianças prematuras a engravidar-se cedo. Por quê? Porque eles não terão tempo para divertir dentro da escola e aprender o aprendizado. E aquela reprodução
irregular. Por quê? Porque a educação não tem espaço para eles. Nós temos aqui também crianças jovens, mesmo para entrar para a educação, precisa se investir mesmo. A qualidade do ensino tem que ser melhorada. Se nós conseguimos atingir aí a 4%, 5% do BIP para a educação, que é devido ao orçamento geral do Estado que nós temos, é muito pouco, 200 mil bilhões, é muito pouco para a educação. É um desafio que essa jovem mulher tem para enfrentar. Mas vou parabenizar mais uma vez, o presidente disse que, caso dele, acredito que poderá haver um apoio. E se houver apoio, tal como está-se a fazer as administrações e resolver se investir mais no setor da educação, acredito e eu tenho certeza que vamos ter uma boa evolução e uma boa reviravolta dentro do nosso país. É necessário que nós pensemos muito quanto ao investimento, e temos falado de investir mesmo na educação e ver a questão do PIB. Porque é muito pouco os 200,4 bilhões de kwanza para a educação, é pouquíssimo. Por mais que nós tenhamos a maior varia mágica do mundo, será impossível, por mais projetos que nós tivermos, porque tudo é feito à base do dinheiro. Os investimentos das escolas, o investimento para a educação, o investimento para o envolvimento e o acréscimo de vários profissionais, os professores, aquelas almofadas refrescantes para os professores, requer gastos. E para gastos é necessário que o setor da educação tenha um investimento maior. Pelo menos atingimos o 4% ou 5% do PIB. É o maior que nós podemos. Vamos ver que haverá uma reviravolta nesse aspecto. Gisela Duro, a Maria faz aqui um enquadramento muito interessante em relação à percentagem sobre a educação, quando olhamos para o Orçamento Geral do Estado, mas também o Produto Interno Bruto, não é? 2 a 4, mas a Unesco traz aqui ao de cima que é preciso que seja de 4 a 6, e nós, em Angola e alguns países africanos, ainda tem esse déficit no enquadramento no que é realmente recomendável a nível do Produto Interno Bruto quanto à educação. O Orçamento Geral do Estado também apresenta claramente um valor para a educação, mas quando não é o suficiente, nota-se várias análises que se impõem, como a sobrelotação, por exemplo, as infraestruturas a nível de ensino. Quero fazer-lhe a seguinte pergunta com esta pequena introdução. A nova Ministra da Educação precisa ter metas mensuráveis, porque nós estamos a olhar para o desafio a nível do país. Metas mensuráveis e, na sua opinião, o que é que não pode faltar nessas metas? Okay. Obrigada, Hilda. Primeiro, a educação é uma política de Estado, não do governo. Segundo, e já fizeste o enquadramento sobre o bolo que sai para a educação, que é inferior ao previsto. E estamos a falar de educação, que é o bem mais precioso de um Estado. Agora a ministra Érica tem na crise, porque nós estamos em crise a nível do setor da educação, na crise a oportunidade. É necessário mais investimento? Sim, é necessário mais investimento. Mas aqui voltamos na estruturalidade do problema. Nós estamos a falar de um setor que tem os problemas bem assentes. Por exemplo, a questão do diálogo, a questão do próprio acesso à educação e a questão da melhoria do sistema em si. Então, o que é que a ministra, o que é que esperamos, né, enquanto cidadãos angolanos, e estamos a falar de uma ministra que pega um setor que presume ser de Estado e não apenas de governo, que viabilize toda a questão da educação. Primeiro, nós estamos a falar de um sistema de educação que tem poucos professores, há escolas que não têm professores, mas também há poucas escolas. Estamos a falar de sobrelotação de alunos e estudantes em certas escolas, mas há escolas com déficit de professores. Estamos a falar do próprio diálogo de professores. Durante nesse caso, o mandato ministerial anterior, quantas greves nós tivemos? Quantas discussões foram à mesa? Quais foram as resoluções possíveis? Então, a ministra Érica, nesse momento, tem esse grande desafio, que é o do diálogo e no pouco, porque é de sublinhar que o bolo para a educação é ínfimo. Não é o previsto.
E nós a nível do política feminino, já discutimos e sabemos muito bem por que isso acontece. Até, de certa forma, é justificável, tendo em conta a dívidas, todas essas questões que vêm à mesa sempre que falamos sobre o Orçamento Geral do Estado. Mas, especificamente, respondendo à tua questão, eu da Bolei, a ministra tem de se virar, o termo se virar nos 30, porque é a velha frase que a crise gera oportunidade. Então, a ministra Érica tem uma boa oportunidade de mostrar uma gestão de crise, porque o sistema da educação está em crise e tem o investimento que tem, então é se trabalhar com o que tem. Obviamente o presidente deu essa abertura sobre o acréscimo de alguma verbas específica para questões pontuais, mas não, a educação não tem questões pontuais, a educação tem questões crônicas. Há muita gente fora do sistema de educação, não tem acesso à educação, mas é paradoxal, mas ao mesmo tempo há escolas que não têm professores, por exemplo, e é próximo a adentrar as periferias. Então, a educação é o calcanhar de Aquiles e é uma mulher, novamente, e eu digo sempre, a competência não tem gênero. E é um belo exemplo que aqui se dá. É alguém próxima à realidade. Quando eu falo próxima à realidade, é no sentido que já vem de uma experiência, principalmente nesses últimos anos, em que se fala muito do Ministério da Educação, das suas fragilidades, principalmente pelas discussões mesmo, pelos diálogos. E é incrível como esse setor, as dificuldades são tão perceptíveis. Então, é gerar oportunidade na crise. Vamos ver, obviamente, a Hilda nos relatou o que é que, a priori, a ministra tenciona pegar, mas, de facto, queremos uma regulamentação com o que se tem. É pouco, sim, mas o que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer com o que se tem, com o bolo que sai do Orçamento Geral do Estado, com essa dificuldade dos professores dentro do sistema, nesse caso de trabalho, dos alunos dentro do sistema de ensino? Quais são as ferramentas, quais são os métodos, onde é que vai pegar, com quem vai falar, como é que vai ser essa gerência? Porque educação é política de Estado. Nós hoje estamos num ano pré-eleitoral, vamos entrar num ano eleitoral em 2027, 2028. Podemos ter ou não outro partido, podemos ter ou não outro presidente, mas a educação é uma política de Estado, é de dar continuidade. Então, se a ministra forma as bases, os alicerces que de facto afincam na terra, nós teremos um sistema de educação que vai fluir, independente do sistema de governação que nós tenhamos. E para que realmente hajam essas bases, Kangi Guimarães acredita ser importante reforçar a fiscalização a nível do ensino geral? Naturalmente, mas se me permite, eu gostava de felicitar também o Presidente da República por nomear mais uma mulher. Sabemos nós que devido a determinadas situações, quando nós não cumprimos com zelo, dedicação, confiança, porque essa é uma nomeação de confiança. Então, pensamos nós, Hilda, que é preciso olhar para o contexto. E eu aí, vai-me desculpar, talvez não vai dar muito direito à sua pergunta, vou dizer o seguinte: Senhora Ministra Érica, a Senhora Ministra tem que fazer constatações em loco. Pensamos nós tentado acompanhar os debates nas associações, a meia, as reclamações, tivemos um ano doloroso. Senhora Ministra, vá, não envie pessoas, vai constatar. Ao fim de semana mesmo, a senhora ministra pode lá ir, com tênis, jeans, chapéu, vá lá ver as condições das escolas, porque é uma responsabilidade enorme, Hilda. Porque, veja só, nós temos problemas, a dada altura, eu me lembro que eu devia ter 15 ou 16 anos, quando eu fiz a minha formação para dar aulas de alfabetização. É importante que se fale sobre isso. E a dada altura, a minha mãe... tenho que falar, aprendeu a escrever na Organização da Mulher Angolana, OMA. Então, eu penso que nós podemos, sim, em parceria com as administrações municipais,
E pessoas há que têm esse desejo também, estão aí no seu nível de 7ª, 8ª classe, naturalmente, que ainda não tiveram oportunidade de estar inseridos para fazer uma formação de curso médio ou um outro curso profissional. Então penso que nós lá temos que olhar para esta situação. O cidadão tem direito, sim, à educação. É um direito. É. A educação é um direito, é uma questão de justiça social. Ler é saber, ler é escrever. E eu vou mais... Hilda, desculpa, eu vou dizer o seguinte. Nós, a nível da educação, nós temos uma grande questão. E eu penso que a senhora ministra pode e deve... É a questão das línguas nacionais. Garantir também o acesso aos livros, aos materiais didáticos. Mas aquele material também, nós não temos mais como escamotear ou esconder, mas eu também nem sei. Eu gostava, não sei. Aí a questão da fiscalização também. E há revisores, volto a reiterar, nós temos a Universidade Agostinho Neto, as pessoas não gostam quando eu falo, mas eu tenho que falar. Temos a Universidade Agostinho Neto, a Faculdade de Humanidades. E o decano, o professor Dr. Moreira, é uma pessoa muito acessível. Então pensamos nós que os corretores são os linguistas. Então por que o Ministério da Educação vai trabalhar isolado? Não tem como. Se nós temos profissionais e temos pessoas bem formadas, não só a nível de Angola, como até fora do país, conheço colegas que estão a dar aulas de linguística, então penso que deve recorrer a essas pessoas, porque os manuais estão numa vergonha. E outra pergunta, Canguinho Guaranás, antes mesmo de passarmos para o terceiro ponto, a formação, a valorização dos professores também precisa ser, e a Ministra diz aqui que é também uma prioridade sua, portanto, que esperar principalmente da atuação dos novos ou dos professores que vão ser capacitados para continuar a ensinar. Hilda, dar aulas é uma vocação. E então pensamos nós que o indivíduo fica durante 9 meses e o tempo de férias, naturalmente, precisa de refrescamento. E até interação com os outros países, até aqui de expressão de língua portuguesa, quer Moçambique, países que nós conhecemos. Eu penso que nós temos que cada vez mais fazer esse investimento, não é? Porque as coisas hoje, e com a tecnologia que existe, há terminologias que as pessoas precisam de conhecer. Formas novas de trabalhar. Claro, alguma necessidade de revisão curricular, no vosso ponto de vista? Sim. Pensamos nós que sim. Porque nós tentamos a conversar aqui entre nós e pensamos que sim. E tem que se buscar especialistas, não é buscar amadores. Porque pessoas há, e nós já temos estado a constatar isso, que do ponto de vista da formação, digamos assim, a prática é o critério da verdade. E para praticar também é preciso estar inserido, né? Há pessoas... E vou dizer o seguinte, a nível da educação no nosso país, nós temos quadros, homens e mulheres poderosas, que hoje estão na reforma, e eu gostava imenso que a senhora ministra pudesse congregar esses professores que têm valências e competências, independentemente de estarem na reforma. Há pessoas que choram, que querem contribuir, porque a reforma não é o fim. Mas nós aqui estamos no fim. Rapidamente, Gisela Dura, essa necessidade da reforma curricular. Com certeza, porque é inadmissível. Eu recebi uma mensagem de alguém que dizia exatamente isso. É inadmissível os erros que vêm nos manuais. Nos manuais há erro. E, desculpa, eu hoje já sou uma mulher adulta, mas a geração depois de 7 anos continua a ouvir que a 4ª classe do tempo do colônia equivale a uma faculdade. Então, mas nós somos uma Angola que estamos em 50 anos de independência, 51 agora, estamos em 28 de paz e estamos nessa luta para o desenvolvimento e temos pessoas que estão cada vez mais, só somos consideradas o capital humano. A educação continua a regredir, continuamos abaixo daquilo que era o tempo colonial, então há que se reestruturar e essa questão da reforma, que agora é que veio esses manuais, os manuais vêm com erro, ainda há essa dificuldade, ou seja, temos todos o problema no sistema e temos o problema no conteúdo, no próprio conteúdo, então... É uma situação complexa. A ministra tem de saber que está a entrar num ministério
em crise e que espera-se resultados. Não é apenas de continuidade, é mesmo o pegar na ferida, o fazer-se poder sangrar para que depois sare e tenha a sua cicatrização, que é um sistema de educação saudável. Outra questão, doutora Maria, se me permite, há uma questão também que a ministra vai ter que ver, é a área dos recursos humanos, devido à questão do enquadramento das pessoas, há que já estão na categoria durante 20, 30, 40 anos. E a área dos recursos humanos tem que ser responsável. Aqui não tem que ser a questão da empatia ou antipatia, é a competência de cada um. Fulano já está naquela área, tem tido, do ponto de vista da avaliação de desempenho, não sei como é que funciona, então sim, deve ser elevar a sua carreira. Agora não, nós recebemos, claro, pessoas porque na área dos recursos humanos há aqui uma degradação. Senhora Ministra, tenha força, coragem, porque tem apoio de todos nós, todas nós, e o Presidente da República também. Não estamos a falar para exonerar já, mas faça um levantamento. Como é que está a direção de recursos humanos do Ministério da Educação? Eu conheço quadros e eu tenho aqui que falar, olha, para já, pronto, o Dr. Gildo, a Anilda, o Pache, todos esses quadros, eu penso que devem ser recuperados, porque são pessoas que o país até deu essa grandeza de muitos de nós se formarmos. Para quê? Para que nós possamos contribuir. Agora começa aqui com paternalismo, é amigo daquele para elevar de categoria. Não, está mal. Não é assim que se faz Angola. Não é assim que se faz Angola. Maria, quadros, temos outros valores das valências que podem ser incluídos também. É questão de, como disse a doutora Canguimbo, ir a terreno, mudar, desvestir, pôr aquela calça, ela vai descobrir grandes valores dentro das comunidades que pode trazer aqui. E não só. Ela pode implementar, por exemplo, a Nigéria, a Quênia, o sistema de ensino, porque até construir uma escola leva tempo. O ensino dos professores irem às comunidades, ensinar, levam consigo os kits móveis, um quadro móvel, aquele material didático, levar consigo também as fichas de anotação. E a administração pode controlar e o Ministério. Numeracia, sim, eles vão para aquelas comunidades. Na Nigéria, por exemplo, na comunidade das pessoas que são camponesas, ou os que são os camponeses, os homens que tratam dos animais, eles vão ao encontro dessas comunidades, passam matéria, ensinam e didaticamente e periodicamente vão atrás, encontram os resultados, fazem as provas e têm dados para a evolução. Hoje nós temos a Nigéria como um país bem evoluído intelectualmente e tem um per capita bípede muito grande, elevado. E nisso precisa-se mesmo investir. Eu apelo mesmo que possa chegar pelo menos, não 2,5 é muito pouco. Por mais que ela crie a varia médica, será possível, pelo menos 4 do BIP, ou mesmo 5, quase a primeira até aí. E vai ajudar. Eu entendo essa necessidade do investimento. Eu concordo plenamente com a doutora Bolevo, mas é importante dizer que o dinheiro tem de vir, mas tem de se saber gerir o dinheiro. Nós estamos a falar da situação da atualização, que a doutora Canguimbo falou, de crianças que ainda sentam na lata. A lata de leite agora está cara, nem é isso. Então estamos na pedra, ainda sentam na pedra. Ou seja, o dinheiro precisa, obviamente, de vir, de ter um investimento. Não conseguir, como é que ela vai tirar a criança da lata? Primeiro para tirar a criança da lata. Não é necessário ter um investimento. Há algum recurso? Não, mas é a prioridade. Doutora Dulce, é a prioridade. Sim, a água é indispensável, a vida, o lanche ou a alimentação. E às vezes nem tem os lanches nem nada. É difícil. É que nós caímos e não podemos, e nós em Angola, infelizmente, temos tido muito esse problema. O dinheiro até pode vir, o bolo pode ser maior, comete-se exatamente os mesmos erros. Isso é certo, é necessário que se aumente o bolo para a educação, porque estamos abaixo do previsto, mas mais do que isso, é necessário sabermos gerir para não incorrer no que o dinheiro, obviamente, o investimento é maior, foi maior, mas os erros continuam a ser os mesmos. E é por isso mesmo, quando recebe, se precisa de gestão. Muito. E nós subimos numa gestão. Qual é a primeira fragilidade que vocês aqui, porque claramente que falam em relação à atuação, não olhando para uma figura, mas um sistema a nível de educação, mas com o valor que se tem a nível do Orçamento Geral de Estado para a educação, e essa pergunta vai especificamente para que falem também da inserção de crianças, por exemplo, no ensino especial.
não é? Portanto, há necessidade de se olhar, a Canguimbo falou e bem, sobre o capital humano, o investimento na formação, porque ainda que se suba algum valor, é importante que hajam metas mensuráveis. Temos agora a questão do autismo, que antes se calhar tínhamos e não era diagnosticado, agora é. Há professores que não dão, só veem aquele aluno como indisciplinado. Daqui a pouco não vai ser chupeta, vai ser a curita na boca da criança, porque simplesmente não conseguem calar a criança. Por quê? Porque não há formação. Não há formação, a questão da atualização. Nesse sentido, o investimento pode subir. Se não houver esse tipo de mecanismo, essas atualizações, a questão de por que naquela escola ainda sentam na pedra, sendo que há uma estrutura, se não pegar nessas questões sensíveis, nós vamos incorrer nos mesmos erros. Então é necessário ver as fragilidades que temos. A atualização acho que é o ponto crucial em todos os níveis, seja a atualização do conteúdo, a atualização dos próprios profissionais e o calcanhar de Aquiles. Por que há essa debilidade tanto de infraestruturas e, obviamente, quando o investimento for maior, a atualização de salários. Aí concordo. E o Presidente da República fala também das crianças que ainda estão fora do ensino. Estão fora do ensino, a questão do acesso. E os profissionais que nem conseguem ser inseridos. Em detrimento, a falta do quê? Para inserir, precisamos ter dinheiro para pagar esses homens. E para a formação precisamos ter dinheiro. Tem-se feito sim um esforço, até aqui não vamos dizer que não, na educação. E isto, por isso é que eu digo, para a melhoria, já que nós queremos inserir a todos, até a países onde a economia é baixa zonas e rurais, é menor, mas priorizam mais a educação. Nós temos que priorizar a educação. Para a priorização da educação, temos que ver mesmo o BIP. E começando por aí, porque a doutora vai conseguir se trabalhar, temos técnicos bons em Angola, falou bem a doutora, falamos aqui dos manuais, que temos pessoas que são nossos, temos que começar também a valorizar o capital humano angolano, nacional. Começando por aí, dando uma pequena formação, uma almofada de refresco, e a fiscalização administrativa, local, todos nós, cada um deve ser fiscal do outro. Já falamos aqui várias vezes. Se eu fiscalizar a doutora Canguimbo, que é do Fitjarami, vai dizer, não, Mana Bulemva aí está errado. Não, eu por mim acho que é assim. E nós temos que aceitar, ser corrigidos. Esse é que o problema é que o angolano não gosta, não aceita. Temos que aceitar. E a questão é isso. Mas quem tem padrinho na cozinha, aí é a fiscalização. São esses problemas todos. É por isso que a doutora Canguimbo, na abordagem dela, disse que a ministra tem que colocar tênis, calça jeans e ir. Nós não... A Angola já não precisa de pessoas na frente de gabinetes, daqueles líderes de gabinetes. É necessário ir ao terreno. O chefe de Estado está sempre, né? Vai visitar a obra. O chefe de Estado não é engenheiro, mas vai visitar a obra porque é chefe do executivo. Então tem de estar lá presente e a ministra tem de ir no terreno. Tem de ir naquelas escolas que os que fizeram a atualização, quem são? Conversar com todo tipo de associação. As associações todas existem, mesmo nas comunidades, pessoas menos, todas essas... Não escolher sem exclusão. Ela tem que ir ao encontro até domingo, pequeno grupito que ela encontrar, ouvir das pessoas, vai encontrar todos. Há uma questão, ela vai sair bem. se me permite, há uma questão, as colegas falaram muito bem a questão do autismo, nós também temos a questão da gaguez. A gaguez e dislalia também, dislexia, e não só do albinismo também, a questão do bullying. E pensamos nós que, tendo em conta hoje, antes tínhamos uma televisão, temos a televisão mãe, naturalmente, há toda a necessidade de um programa também, para consciencializar as pessoas. O tratamento, porque o humano deve tratar o humano com delicadeza, com amor e civilidade. Então pensamos nós que a senhora ministra não se acanhe. Claro, porque a vida é mesmo assim. Porque nós temos que estar preparados para ouvir aquilo que está bom e aquilo que está mal, porque nós estamos... Não, está tudo bem, não. Se não está bem, mas uma crítica construtiva para que nós, claro, estamos aqui a levantar as questões, estamos aqui a dar as sugestões para que a curto, a médio e a longo prazo nós possamos encontrar. Porque cada problema tem o seu caráter, cada problema tem a sua solução, mas eles são solucionáveis. A curto, volto a reiterar,
a médio e a longo prazo. É assim que se faz Angola. E se vai cobrar claramente estes resultados a curto, médio e longo prazo em relação à atuação da nova ministra quanto ao pedido feito pelo Presidente da República. Seguimos agora para o nosso terceiro tema. Vamos falar em relação às estradas de Angola. Se olharmos melhor para as estradas de Angola, elas continuam a registrar um número elevado de mortes por acidentes rodoviários, configurando assim um grave problema de segurança pública e saúde. Dados indicam que em 2024 foram registados pelo menos 3.120 mortes em acidentes de viação em todo o país, consequência de 12.303 acidentes, segundo dados oficiais e só apresentados pelas autoridades de trânsito. Atualmente, as estradas de Angola apresentam um registro de mais de 300 mortes em média por mês. Esteve na grande entrevista o diretor de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional, que voltou a referir que a condução sob efeito de álcool e o uso de telemóvel são alguns dos principais fatores que têm contribuído para o aumento do número de acidentes em todo o país. Gisela Duro, são dados assustadores. Portanto, são vidas a ceifar nas estradas do país e já existem várias medidas que são levadas a cabo para conter os acidentes rodoviários, como campanhas, por exemplo, a nível da Polícia Nacional e outros órgãos do Ministério do Interior. Na sua visão e como politóloga, o que é que falta ainda a fazer para que se tenha consciência da boa condução, principalmente olhando para o que já está a acontecer? Eu falo de comunicação circular. A comunicação nunca pode ser do topo para a base, nem da base para o topo. Tem de ser circular, porque há um trabalho muito grande a nível de comunicação, porque acidente é a segunda maior causa de morte no país, então há um trabalho a ser feito a nível de comunicação. Mas o que é que acontece? É necessário envolver todos nós. A partir do momento que estás em um convívio, a pessoa que vai conduzir está a consumir álcool, todos nós devemos ser fiscalizadores uns dos outros. Porque é vida que está a se perder. É um amor, é amor à própria vida. Se deseja a estrada sem mortes. Com certeza. Campanha Estrada Sem Obviamente Mortes. que há várias nuances, porque nós podemos colocar vários aspectos. A própria situação da estrada, o consumo excessivo de álcool, a própria situação dos automóveis, porque também temos essa situação de automóveis, de pessoas que andam com os carros que não estão na melhor forma. Há todo um conjunto. Mas hoje a minha abordagem vai ser especificamente para cada cidadão angolano que deve ser responsável por cada vida. E eu falo desde os próprios condutores até aqueles que não são condutores, mas todos nós andamos de carro. É impossível não se andar de carro em Luanda ou em qualquer parte do mundo, mas especificamente estamos a falar de Angola e estamos a falar das nossas estradas. Então, é necessário que nós tenhamos essa responsabilidade individual. Aqui vamos entrar naquela lógica do comportamento individual, porque nós somos aqueles que, e eu vou na lógica desse exemplo, estamos no convívio de família, o pai é que vai conduzir, mas é que está a beber o vinho, mas é que está a levar as crianças, e depois tem o outro automobilista, o que conduz o nosso famoso candongueiro, que já não está em um bom estado. Eu já andei de candongueiro que os travões não estavam a funcionar, por exemplo. Olha o pânico, olha a gravidade da situação. E nós sabemos o tipo de estrada que nós temos. E o Ministério do Interior tem um projeto de segurança, tem um plano mesmo de segurança nas estradas. Então, é um trabalho que está a ser feito, mas deve envolver-se todos. Todos nós devemos estar envolvidos nesse programa. E não sei porquê, eu fico com a ligeira sensação que nós não estamos imbuídos o suficiente. Mas isso assusta, no sentido de que é vidas que estão a se perder. Todos nós ouvimos o tio fulano, o vizinho fulano,
o cicrano morreu, famílias a se desestruturarem e famílias muito próximas, e sendo a segunda maior causa de morte no país, é de todos estarem envolvidos. Então, obviamente, a comunicação tem que continuar, tem que ser maciça, as nuances têm que estar aqui na mesa também, que é o próprio estado das estradas, a iluminação. Nós temos um grande problema de iluminação nas estradas e o estado dos automóveis. Tem de ser rigorosa a fiscalização quanto ao estado dos automóveis. E outro calcanhar daqueles é as gasosas. Porque o estado... E deixa-me fazer essa pergunta, Gisela, mas claramente vou passar aqui a Maria Bonlenvo. Quando a Gisela Duro fala sobre combater, por exemplo, a condução sob efeito de álcool, o excesso de velocidade, que também foram aqui apresentados na grande entrevista e nós acompanhamos. Portanto, como... Maria Bonlenvo, o sistema de multas e as penalizações são realmente eficazes ou acredita que existe aí alguma revisão que se precisa fazer quanto a isso? Bom, muito obrigada. Eu penso, quando tivemos que falar da penalização, quando nós notarmos que algo é recorrente, é necessário que as penalizações devem ser um pouco mais agravosas. Pode ser elas na retirada da carta de condução, e outros atos, outros efeitos que podem ser discutidos e implementados ou aplicados dentro da sociedade. Porque, vejamos, além disso, temos também que ver a questão da fiscalização. Temos problemas de iluminação em alguns troços, principalmente em troços longos, encontramos a questão da falta de iluminação e, às vezes, alguns carros, a falta de controles que vazam óleo ao longo da via. Temos o problema da sinalização. Então, precisamos ter uma grande fiscalização perante esses aspectos. Essa fiscalização para o bem estrutural, não fiscalização punitiva, mas aquela que possa ajudar. E fiscalizar também as empresas que vendem os materiais. Nós precisamos começar a fiscalizar as empresas que trazem os materiais de automóveis. É necessário ver as questões dos pneus, a venda dos pneus são de qualidades. Isso tudo deve passar pelo mesmo Ministério, então, para a Polícia Rodoviária, para controlar a qualidade destes pneus. Eles têm materiais que podem identificar. Ele pode ser um pneu novo. Automóveis que não estão em bom estado, mas estão aí a circular e a fazer serviços de táxi. E que pode existir também pneus novos que não estão em bom estado. Mas nós temos materiais para da importação também. Sim, da importação é necessário que haja uma boa fiscalização. Os materiais motores, todas as peças que podem vir carregar despesa para colocar num veículo, precisa ser fiscalizado, mas uma fiscalização mesmo acérrima. E se eu acredito, se entrar em função e com os aparelhos que nós tivemos eficazes para identificar as qualidades, porque os pneus também podem estourar. Ele pode ser novo e chega a estourar durante a velocidade, a pegar alguns bugalhos. Essa fiscalização é também para que se cumpra as revisões periódicas. Todas elas. E quando nós atingimos essas metas, se lá chegarmos. Nós estamos aqui a falar, falamos tempos atrás da questão dos ferros, das pesagens, tomou-se medidas, estamos a encontrar resultados. Aqui também a medida não vai servir simplesmente ao motorista que comete, as pessoas também que importam, o importador, deve ter uma mão pesada sobre ele. Então, e nós temos que pensar já na Mabor, na fábrica de pneus também, sim, estamos nessa velocidade. A produção, temos que pensar a produção nacional. Claro. Temos que pensar nisso, alguns materiais, pegar e ir vendendo. Aqui temos pessoas que vendem produtos em bom estado, não quero dizer que todos são eles que fazem sabotagem, mas isso deve-se mesmo um bom controle. Não basta um estante que esteja simplesmente aí. Tem que ter mesmo aparelhos para olhar naquele pneu se é de qualidade e prever para quanto tempo, se é mesmo aquilo que... Se não for, aplica essa lei nessas pessoas, porque é perigo quando há morte. Nós deixamos pessoas, famílias vulneráveis. São crianças que ficam sem a mãe ou sem o pai. Nós vimos a semana passada o acidente que aconteceu. E o que é que aconteceu? Maioritariamente eram mulheres. Mulheres que iam à procura do pão de cada dia para o bem-estar da família. Como é que fica isso? Provavelmente, às vezes, essas famílias já são órfãos de pai, perdem a mãe e deixam a criança. Essa criança, nós não temos total políticas de preservação, de proteção dessas crianças. Ficam sob se são 5, um fica no tio, outro fica na tia. Tio é este também que não tem condições de vida. E o que é que vai acontecer?
às vezes, estamos aqui a falar da educação, dificuldade para colocar a criança na escola, dificuldade para tratar, N certos problemas que temos dentro do nosso país que precisa se resolver. Então, é preciso se prever mesmo para evitar esses incidentes e nós precisamos ter num país que estamos a evoluir e é bom que essas opiniões valem e possam ser estudadas dentro dos laboratórios onde trabalham e opinar. Canguimbo para nós é um número que preocupa as autoridades e aqui a Gisela falou e vai continuar claramente a falar em relação à postura das autoridades quanto ao conter casos de excesso de velocidade, bebida alcoólica, porque aquele que depois avança é o que vai causar mais um acidente e ceifar vidas, não é? Acredita que há essa necessidade do reforço, principalmente em relação às penalizações e a postura das autoridades a nível das estradas nacionais? Naturalmente, porque sabemos nós que pessoas há que nem passaram por uma escola de condução também. Tendo em conta o cabritismo que muitas vezes, não digo tanto agora, mas já houve pessoas que saíram de uma província para outra e talvez tenha uma pessoa amiga e conseguiu naturalmente ter aí as suas cartas de condução. É bem verdade que o Ministério do Interior e na pessoa do Sr. Ministro tem estado a guiar os postos, no sentido de sensibilizar também os nossos agentes para poder cada vez mais fazer o seu trabalho ao longo das ruas e sensibilizar. Nós temos estado a acompanhar ao longo, encontramos postos ali com polícias, tudo isso. Mas eu gostava de dizer o seguinte, a doutora Bolé falou de uma questão que pensamos ser muito importante, que é a questão da iluminação, mas nós podemos trabalhar com refletores. Já fui para um país, por acaso saí de uma província para outra, nesse país, e não havia energia elétrica, mas havia refletores até nos contentores de lixo. Então nós temos que começar a pensar aí, também um apelo ao Sr. Ministro, que é para começar por refletores ali não sei se nas estradas. A nossa malta também tem um problema. A nossa malta, o transporte é para 40 pessoas. Excesso de lotação. Mas esse excesso de lotação, é preciso fazer um trabalho também pedagógico. Não sei de que forma vai se encontrar o método. E quando fala desse trabalho pedagógico, Canguimbo, é urgente a educação rodoviária, uma prioridade real nas escolas? Naturalmente, também é um problema. Nós estamos com uma situação das nossas crianças, como elas não têm onde desenvolver o seu brincar, podemos assim, porque a criança precisa de brincar, ela encontra a rua, brinca. E o senhor vem ali com uma enorme velocidade, também atropela a criança. Nas escolas, nós já tínhamos, ao longo dos anos, se as colegas estão recordadas, polícia na escola. Tem uma terminologia aí que se usa. O polícia está ali, a criança sai da escola e está ali com aquela, como é que chama aquilo? Com a sinalização. Claro que é para também, estão ali na passadeira, as crianças poderem passar. Então pensamos nós que cada vez mais nós temos Como algumas campanhas televisivas temos visto. Mas constantemente, nós temos um DF, pessoas também que não sabem, não entendem bem essa língua de trabalho, que é a língua, que é o português. Então, há toda a necessidade de transmitirmos, e na Polícia Nacional conheço pessoas que falam bem, Umbundo, tem lá toda Angola, tem lá 21 províncias, também está aqui na Polícia Nacional. Então penso que todos aqueles que dominam a língua também devem sim, digamos assim, transmitir a mensagem. Os outdoors, para os que sabem ler, nós vimos aí muitos outdoors que, do ponto de vista do valor educacional ou absorção de conhecimento, não tem absolutamente nada. Então pensamos nós que é preciso trabalhar e formamos também os ativistas. Sim, há muito jovem na placa, que se nós formos falar e fazer essa proposta, e nós aqui desafiamos até o Ministério, e que estamos dispostos também a ajudar o Sr. Ministro, vamos sim também sensibilizar nas escolas, e volto a reiterar, em todas as escolas é necessário que tenha ali também a Polícia Nacional, que é para poder orientar, principalmente onde há crianças da primeira até a quarta classe. Brigada escolar. A Brigada Escolar, muito obrigada, Hilda, precisa sim dessa brigada. Então vamos continuar a falar, o excesso de velocidade, já foi aqui bem dito pelas colegas também, é porque eu querer o quê? Vão fazer uma rota rapidamente, porque eles já sabem a hora. E aí também a questão, quer dizer, não trabalham por amor, é a questão do dinheiro. Isso mesmo. Aqui o transporte coletivo. O transporte coletivo. Sim. E depois ainda tem outra questão de agora estamos as motorizadas, tem aquela escaleluia de 3 rodas.
é barulho, é a falta de iluminação. Eu volto a reiterar no estado das viaturas, porque todo angolano conhece que existem os acaba de me matar. Ou seja, deram esse nome por quê? Porque a viatura já não está em condições, mas está ali, está na via, porque a grande preocupação é ganhar dinheiro, mas não se ganha dinheiro morto. Pega alguém e diz, amanhã dou-te 10 milhões, mas morres hoje. O que adianta? Doutora Dora, outra questão é a poluição, porque se nós vimos o tubo de escape, aquilo começa logo... Nas zonas, é só adentrar as zonas periféricas, as pessoas estão queimadas por causa do tubo de escape. E outra coisa, as crianças vão às escolas de moto. Há famílias que já têm o próprio motoqueiro que vai pegar as crianças e depois levá-las. Porque é o único meio que tem. E são esses motoqueiros que a moto não tem iluminação, que a corrente não está boa, que o tubo de escape não há aquela sensibilização, aquela pedagogia de explicar ou aquele cuidado. Então é uma situação conjuntural e multissetorial. E quando fala dessa situação conjuntural, Gisela, deve existir aqui, se existe, qual é algum sistema nacional integrado de monitorização rodoviária? Sim, o Ministério do Interior tem, mas tem de adentrar. É o que a doutora Canguimbo estava a falar a nível da comunicação, porque nós estamos a falar para pessoas estratificadas. Tem o cidadão esclarecido, mas tem aquele pacato cidadão e tem as crianças. Então, esse programa que o Ministério do Interior tem de ser de sensibilização local. Outra coisa que nós temos é os lotadores, desculpem, porque muitos que estão ali, com todo o respeito aos lotadores de bem, muitos que estão aí são assaltantes, muitos que estão aí se camuflam de lotadores, mas de facto não são. Mas era pegar neles, ter esse no sentido de formação, e eles seriam esse agente de mobilização. Por quê? Porque falam aquela língua, comunicam com aquelas pessoas, são daquele exato contexto e têm alguma autoridade, porque já se sabe que há paragens que são deles. Até a doutora Canguimbo, se for com o carro dela, tem de pagar porque a paragem tem lotador, independente se vai levar pessoas ou não. Então, se isso acontece, é pegar nessa população, nesse conjunto de pessoas e fazer com que trabalhem para o Estado, fazer com que trabalhem em prol dessa causa que é uma causa de todos nós, porque quem morre é o nosso pai, a nossa mãe, é o nosso vizinho, é o amigo, somos nós que estamos a padecer, infelizmente, da situação rodoviária no país. E também aí, doutora Gisela, quando se fala dos lotadores e cobradores, eu penso que deveriam ter também um uniforme, está a ver? Porque vimos... Muitos deles têm. Aquilo quer dizer, um uniforme de facto que nós, digamos assim, a grandes distâncias, podemos dizer, visível. E por vezes nós vimos também, é preciso apelar também à questão da higiene, até mesmo nos táxis. Até mesmo nos táxis, nós muitas vezes... Claro. Sim. Mas eles têm, normalmente, se for a ver, doutora Canguimbo, ultimamente, a NATO, eles são todos controlados, têm sido controlados, usam uniforme. Uniforme do quê, doutora Maria? Nunca vi. Com esta atuação, eu nunca vi uniforme. Assim, o fato macaco, tem, ou menos... não, fato macaco. Uns têm camisolas, depende da Não, só cor. isso não basta. Não, tem Maria, uma coxa claramente deles, que eles agregam... com o número do seu telefone, do telefone da área, com os seus números. Tem as suas lacostas. Estão aí divididos. Por exemplo, se a paragem é BCA, eles escrevem ali BCA. Mas quando falamos diretamente, né? Quando falamos diretamente, deixa-me fazer-lhe essa pergunta para que nos enquadremos principalmente nessa questão dos acidentes e esses números elevados a nível das estradas nacionais. Para vocês, que estratégias práticas devem ser levadas em consideração para o envolvimento maior da sociedade civil nessas campanhas a nível do Ministério do Interior? Ok, primeiro a penalização, já falamos desses carros, e é necessário, a fiscalização tem de ser acirrada. Os acaba de me matar têm de desaparecer porque estão mesmo a nos matar, infelizmente. Segundo é a questão de todos que de facto fazem parte, e nós estamos a falar da questão dos chamadores, e é uma realidade que todas nós vimos de próximo. Causa algum embaraço? Causa, sim.
causa algum embaraço. Eu já vi motoristas a acelerarem porque senão entrariam em pancadarias, por exemplo. Isso tudo contribui, isso tudo periga a situação. Então, e nós temos outra questão, a questão das paragens, onde de facto são as paragens, porque tudo isso cria constrangimentos. Agora, quando eu falava da multissetorialidade, é exatamente nesse fator. Pegar essas pessoas e dar a capacitação, porque o Ministério do Interior tem um projeto para isso. Então, se tem um projeto para ser viável, como eles falam a língua do povo, é pegá-los e eles serem agentes, pegá-los e dar-los responsabilidade, porque muitos deles, é o que eu dizia, a falta de formação, o ímpeto da situação, são infelizmente indivíduos que só dificultam, em vez de ajudarem. Porque nós continuamos a ver as paragens congestionadas, nós continuamos a ver todos os problemas que tinha-se antes de ter lotadores, continuam. Então, eles que sirvam para serem agentes de comunicação, para de facto contribuírem nessa luta, nessa causa que é de todos nós, de sensibilizarem, deles próprios serem os fiscalizadores, de anotarem as placas a motoristas que estão andando de uma maneira ou não. E a doutora Bolevo falava nós temos a Associação de Taxistas, esses deviam fazer um grande trabalho a nível da prevenção rodoviária, porque nós vimos o que acontece quando há greve de taxistas aqui. Eu não falo nem o que aconteceu em julho, eu estou a falar aquelas greves que de facto era greve, era apenas ausência de táxis na via. Então, essa pode ser a via, pegar esses elementos que são protagonistas nesse caso do andamento rodoviário no país e trazê-los a essa comunicação que o Ministério do Interior tantos esforços tem feito para que cada um de nós seja responsável. Então é trazer as pessoas que de facto estão no terreno e obviamente os motoristas do azul e branco e todos esses componentes, seja lotadores e seja nós que andamos do azul e branco, sermos cada um de nós agentes. Esse pode ser o caminho. E porque nós estamos a falar aqui de um trabalho multissetorial. Verdadeiramente, em todos os municípios, nós temos uma direção da Polícia Nacional. E aí, pensamos nós que é obrigatoriedade trabalhar com as administrações municipais. E não só. E porque as igrejas são parceiros do Estado. Pensamos nós que nas homilias também devem transmitir essa consciencialização nas famílias. Porque está ali, o senhor motorista tem a sua esposa, não tem, mas tem família. Então, quando estiver aí a conduzir, tem que pensar na responsabilidade de que tem que estar a levar vidas humanas. E talvez nós estamos a pensar que já festejamos, não sei qual é o ano do motorista, o dia do motorista, precisam de ser também abençoados, que as estradas possam ser abençoadas, porque é muita morte, porque até a pessoa olha, morreu, a pessoa até também fica assim, meu Deus, como é que vai ser? A gente vai para a estrada, mas pedindo sempre a iluminação do Espírito Santo para assim que saímos e regressarmos bem, porque a qualquer parece um indivíduo... Aqui uma necessidade de melhoria na manutenção Ontem vi uma situação, se me permitem, que arrepiou-me. O rapaz fez ali uma rangata, posso assim dizer, fez ali sei lá, que ele fez, e ele bate no carro de um senhor, o senhor desce logo bem alto, e o menino queria fugir, o motoqueiro. Ele disse, para, dou-te um tiro. Honestamente, não sei quem é o indivíduo, não sei, mas será mesmo que o indivíduo não parasse? Disse, eu ouvi, e o senhor foi, para aí já. Então está a ver, quer dizer, pessoas há que estão com as armas também para a sua defesa pessoal, mas se alguém faz qualquer situação de bater a coisa, muitas vezes já sabemos que a juventude tem sempre a sua rapidez. Essa questão da educação e também mas a não consciencialização. é logo ameaçar o rapaz que vou-te dar, se não paras, vou-te dar logo um tiro. E deixa-me fazer-lhe uma pergunta, Canguim Morenás, quando fala sobre essa postura e recordar mais uma vez que é uma situação que envolve a sociedade no geral. Portanto, já a título mesmo de recomendação, o reforço, existem campanhas nacionais que são
permanente a nível de educação rodoviária, claramente, mas falou aqui das igrejas, das associações juvenis e também a sociedade civil nesta prevenção. Mais uma vez, há a fiscalização de quem vai nas estradas para trabalhar, não é? Olha, eu tenho estado a refletir no seguinte: as nossas estradas também são enormes, e quer dizer, e as pessoas que fazem esse trabalho interprovincial, tem havido alguns postos de polícia, mas ao longo da estrada, de que forma é que nós vamos poder persuadir, não sei, nós temos que encontrar soluções e para aí é preciso congregar também a empresa de taxistas e outras instituições que possam todos nós pensarmos quais são as medidas, de que forma é que nós vamos poder, digamos, transmitir a mensagem aos nossos motoristas, posso assim dizer, ou automobilistas, no sentido de acatarem as recomendações do Ministério do Interior. Já se falou aqui de penas mais severas em relação aos infratores. Pois, essa questão das penas também, sim, e foi dito aqui pelas colegas, eu acho que foi a doutora Maria e a doutora Duru, na questão também de retirar as cartas. Pode ser uma solução e a pessoa ganhar consciência durante talvez 365 dias ou mais ou menos, depende da infração, mas as pessoas têm que ser responsabilizadas, porque as vidas vão-se, não tem como a gente repor, não é? Então penso que é uma questão de autoconsciência, é a responsabilidade de que nós vamos ao volante, não só conduzir para nós, como também nós temos que ter essa, digamos assim, conduzir na defensiva, porque onde há prioridade, nós devemos dar prioridade e não tem que ter pressa. Viaje com calma, devagar e vais chegar até o destino. E é sem pressa que vamos agora para o último ponto desta noite. Vamos falar sobre a decisão do Ministério da Agricultura e Florestas, que vai comercializar madeira Mucive apreendida. Portanto, este Ministério vai proceder à comercialização da madeira do tipo Mucive, apreendida e armazenada nos seus entrepostos. A medida enquadra-se na proibição do abate e comercialização desta espécie em vigor desde 2018. Gisela Duro, eu começo por si. Nós estamos a falar aqui de uma madeira que é muito cara, é uma madeira que é considerada a mais cara do mundo, tem uma qualidade superior e é muito procurada também para exportação. Claramente que para Angola representa aqui um ganho elevadíssimo. Que avaliação é que fazem em relação a esta medida? É assertiva esta medida do Ministério da Agricultura e Florestas? Obrigada, Elda. Com certeza é assertiva. Tudo que, na verdade, vai para os cofres do Estado, que é um ente de bem, que garante o bem-estar de todos nós, é uma boa medida. E nós estamos a falar de uma madeira apreendida, de bens apreendidos. Então, há um trabalho de fiscalização que foi feito para chegar, né, no ponto de apreender. Agora há outro trabalho de comercializar para que, de facto, o que sairia indevidamente e não iria para o bolso do Estado, que é de todos nós, como eu já disse, o Estado é um ente de bem, agora vai. Então, nós estamos é um ponto positivo para a própria fiscalização do setor, e outro ponto positivo é que gera receitas, no caso, porque serão comercializadas. Então, no caso, Angola, e agora falo já de maneira geral, a nível da própria madeira, eu nunca vi tanta diversidade de madeira angolana. Nós agora temos variadíssimos, a nível até de decorações, do mais badalado. Agora usa-se madeira, é um produto nosso. E esta tem uma densidade. Sim, e essa específica tem uma densidade e uma versatilidade, se podemos assim dizer, uma riqueza. É usada a nível de decoração, é usada no mais alto nível da decoração mundial. Então, obviamente, é o bem-aja, e esse deve ser um trabalho de continuidade. Então, nós vimos aqui um trabalho do próprio Ministério da Agricultura e Florestas a fazer o trabalho de casa, a fazer o devido trabalho. Porque quando falamos de um órgão ministerial, tem de ser de maneira holística, tem de pegar em tudo, desde a fiscalização, a própria produção, é claro, a fiscalização, onde é que tirou, por que saiu dali, o que aconteceu posteriormente, porque várias vezes ouvimos de apreensão
É só lembrar do caso dos gasóleos, até hoje não sabemos onde estão, não entraram no cofre do Estado. Então, aqui deve haver aqui também uma forma transparente. Transparência, exatamente isso, é a transparência. Ela foi apreendido e agora foi comercializado. Os critérios que o Ministério vai utilizar. Os critérios que o Ministério vai usar, isso é transparência, isso é governação, isso é ação ministerial, é envolver todos nós. Nós sabíamos da apreensão, agora sabemos que foram comercializadas. Isso é a tal prestação de contas. É exatamente isso. Quando fala-se em prestação de contas, não está só a falar coisa do outro mundo. É só isso, é passar a comunicação no cidadão de bem que merece saber. Então, nós já sabemos que a madeira foi apreendida e a partir dali partiu, né? Agora, desculpem o pleonasmo, mas a partir desse ponto abre a nossa visão. A madeira desse calibre, que Angola onde é uma boa oportunidade para o próprio Ministério da Agricultura e Floresta expandir o nosso know-how sobre o Ministério em si, sobre o que é que faz, sobre o que é que realiza. Obviamente também há algum desinteresse, mas o desinteresse movido por essa falta de comunicação, porque nós só assustamos, já está feito e depois nunca mais fala-se no assunto. Então, a nota aqui é positiva em todos os ângulos, seja da própria fiscalização, que culminou numa apreensão, e agora da comercialização. E, obviamente, que queremos a continuidade do processo, porque é isso que se espera a nível de prestação de conta a nós, o cidadão angolano. E sobre esta prestação de contas, Maria Bonlimvo, há aqui a necessidade de se dar uma estimativa de receitas em relação a esta comercialização do Mocife? Claro que da sim. madeira, não é? Sim, é necessário que eles devem dar uma estimativa. A estimativa é importante que, enquanto vai-se fazendo a exploração, então a venda do produto, tal como eles começaram com a informação e a divulgação à população, eu acredito que poderá desenvolver dentro das nossas comunidades e desenvolver um bom valor para o bolso do Estado. E enquanto o Ministério continuar e averiguar esse modo de trabalho que ele vai prestar, na verdade, de parabenizar e dizer aqui o Ministro está de parabéns. E não só. Daqui para diante, é importante que possamos, na verdade, também proteger as nossas florestas, e esta deve refletir, e o trabalho que eles estão a fazer que se reflita dentro da população e nas comunidades onde vem o mesmo produto. E aqui nós podemos ter uma meta. O reflorestamento. Sim. E isso vai desmotivar, desincentivar as pessoas que cometem tal ato. E não só, a desflorestação acaba com a nossa vida, porque as florestas devem ser protegidas, porque ela é que é a nossa vida. Precisamos ensinar também isso. O Ministério, já falamos aqui do Ministério do Interior, aqui também o Ministério da Agricultura e Floresta deve passar isso como uma educação nas escolas, começando de pequeno, ter ativistas para desincentivar tais atos. Aqui vamos parabenizar, tá bom, mas esse produto foi tirado de uma forma talvez desproporcional. Por quê? Agressiva. Agressiva mesmo. E de uma forma que não é a nível como manda a regra internacional, em que tiras uma árvore e plantas outra. E esse ato não foi. Vamos parabenizar pelo esforço, já foi retirado. Mas aqui devemos incentivar mais a forma de fiscalização. O Ministério da Agricultura precisa criar fiscais, e os fiscais devem ser os homens das comunidades. As comunidades é que devem servir mulher, jovem, criança como fiscais. A administração deve envolver as comunidades. Quando nós falamos de equipa multissectorial, não é simplesmente o Ministério quem funciona no Ministério. A comunidade que vive, que entra para a mata e vê o tio João a cortar o pau, essa criança pode ser informadora. Nós temos que ensiná-los, dizer que quando tiram uma árvore, tu vais ficar sem o fôlego, podes morrer. A criança, se aprender isso, ele vai ver, se aquilo quer matar. E logo, se ele conhecer onde poder denunciar, nós teremos denúncias permanentes. Nós já sofremos várias devastações no nosso país, exploração e roubo total em vários setores. Já vimos aqui até nossa lagartixa ser seca para levar
Acredito eu que são coisas que saem do país e o Ministério, sim, da Agricultura deve proteger esse bem. E começando por aqui, agora reforçar a medida de segurança, reforçar como? Com as próprias comunidades. Se ele disser, eu, Maria, que saio daqui de Luanda para ir para a comunidade, não conheço a entrada onde tem, não vejo nada. Pois, porque... Eu fico às cegas. Então, falamos aqui de usar o primeiro tema, falamos usar os próprios meninos da rua, então usa as comunidades. Aquelas populações, porque olhamos aí para aquelas áreas, porque como se vê, normalmente são naquelas zonas mais secas, semiáridas, a nível do sul do país, Cunene, quando Cubango, não é? Portanto, aquela população a ser mobilizada... Receber formação, porque ele precisa aprender, entender o que ele está a fazer, o porquê que ele vai proteger, e depois da formação ele vai atuar como agente e agente mesmo formado e que possa dar um contributo e sentir-se também valorizado. Não é que ele vai fazer uma aquisição, uma função e não recebe nenhum retorno daquilo que ele presta. É importante ver isso. Então, o Ministério aqui está de parabéns e comece mesmo já, não só na madeira e noutros setores. Ele deve ver em outros produtos para a proteção daquilo que é nosso. Já fomos vandalizados de todas as espécies, porque isso aqui é vandalismo também. Roubaram, queriam tirar, é vandalização. Nós sofremos vandalização de todo o esforço, de todas as metas na nossa riqueza. Angola é um país rico. E já não se quer esta vandalização. Não. Canguiguanas, do ponto de vista económico e também a nível de receitas, a Gisela falou, mas gostava que falasse também, sobre este processo de transparência pública a nível de valores arrecadados, porque o Ministério vai colocar à disposição da população, vai comercializar a madeira de Mocive, portanto, depois o que é que se espera a nível de pronunciamentos? Bem, eu penso que nós estamos todos felizes, de parabéns pela atitude até do nosso ministro Isaac dos Anjos. O facto de agora essa madeira ser comercializada, naturalmente as suas receitas vamos também alocar, tendo em conta algumas necessidades que nós temos, não é? E podemos assim dizer, como se fala de uma madeira muito rara, eu penso que vai dar também na construção de mobílias, não é? Nós importamos algumas mobílias e pensamos nós que agora é momento de verdadeiramente exportar, não é? Para que nós possamos ganhar, portanto, receitas. Mas veja que há muitos anos aí nós podemos ver caminhões, mas para onde vão esses caminhões? Até com pessoas estrangeiras. Pessoas estrangeiras, nós ficamos. Então, quer dizer, aquilo dá a impressão que é um território em que está no abandono. A necessidade do reforço nos pontos, nos portos, para impedir nas fronteiras, as exportações ilegais. Claro, mas sim, cada vez mais aí potenciar com pessoas preparadas. Já falamos da fiscalização e foi bem falado aqui também para elevar a autoestima das pessoas que estão naquela região. Vamos potenciá-las, as pessoas também vão se sentir valorizadas e vão estar ali também fazer um cerco. Senão, vamos proteger a nossa madeira, porque é daí onde também vamos... Só esse trabalho que eles vão fazer, eu penso que também devem ser remunerados, que é para cada vez mais eles denunciarem as autoridades. Porque muitas vezes são aliciados, não é? Mas naturalmente, até o nosso Soba também, que lá está, nós sabemos, aqui com todo o respeito que tenho, por vezes também, por situações que conhecemos do pão nosso de cada dia, ele é o primeiro também a dizer, olha, papá, pode tirar, não tem problemas. Então pensamos nós que é momento de nós protegermos as nossas espécies, a madeira também é, e aí saber como... Eu diria o seguinte, por que não até as criancinhas ali onde estão em tempo de férias, estão nas escolas... O envolvimento das comunidades. Madeira Mocive, esse nome é tão lindo, tão lindo, tão lindo.
E eu penso que a juventude que está aí até a contrair é tão lindo, Mossive. Eu até ainda não investiguei, não sei se as colegas já investigaram. E temos aí também campanhas. Pensamos nós que, sim, podemos, sim, é uma grande riqueza para nós e nós acreditamos que as coisas vão mudar. Mais uma vez felicitar o camarada, o ministro dos Anjos, porque ele até falou da industrialização de várias espécies também, do olho de Mompé, que nós estamos a importar tantos olhos que fazem mal à pele, e então pensamos nós que vai agregar alguma coisa. Sim. Gisela, para terminar, aqui necessidade também de parcerias com a ONGs, por exemplo, a nível internacional, para garantir esse manejo sustentável da madeira mossiva? Sim. Principalmente porque essas ONGs têm experiência, né? Têm experiência já, né, nesse setor. Então, e quando fala-se desse tipo de relação com as ONGs, é até na capacitação de jovens, por exemplo. Eles trazem o know-how, ou passam o know-how nessa juventude de manuseamento até da própria madeira. E quem são esses jovens? Podem ser, é o que a doutora Bulevo estava a dizer, aqueles jovens que já fazem esse manuseamento, porque quem cortou as árvores de forma indevida? Quem deu essa acessibilidade? Então é chamá-los e envolvê-los nesta causa. Muito bem. E está tudo dito nesta edição do Política no Feminino. Gostava de agradecer a vossa presença, nossas convidadas. Gisela Duro, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Maria Bulenfo, obrigada pela sua presença. Canguimbo Ananás, muito obrigada pela sua presença e desejo a todas continuação de uma excelente noite. Obrigada. Quanto a si que esteve a acompanhar o nosso programa, muito obrigada. Já sabe que o Política no Feminino regressa daqui a sensivelmente 7 dias. Hoje abordamos temas como o Ministério da Saúde suspende equipa médica por maus tratos a recém-nascido, o Presidente da República quer melhoria no ensino e acesso à escola e educação para todas as crianças do país, estradas do país com registro de mais de 300 mortes em média por mês. O Ministério da Agricultura e Florestas comercializa touros de madeira mossiva apreendidos em entrepostos. Portanto, nós regressamos com a próxima edição de Política no Feminino e você é sempre o nosso convidado especial. Desejo continuação de uma excelente noite e continue a acompanhar a programação do Canal de Notícias e, claramente, o Canal 1 da Televisão Pública de Angola. Boa noite e até o próximo Política no Feminino.